Eu sou a doutora Isabel Romani, estou apresentando o programa Saúde em Foco, que eu trago entrevistadores para promover conhecimento sobre saúde e bem-estar. Oi pessoal, estamos novamente com o programa Saúde em Foco. Eu sou a doutora Isabel Romani e hoje estou com um convidado super especial, o Dr. André Paroli. Ele é psiquiatra e atende aqui na cidade de Mococa. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui novamente na TV Direta para poder falar um pouquinho do trabalho, um pouquinho de esclarecer as pessoas de psiquiatria, às vezes tem muito receio, né, de psiquiatra, o que é isso, e aí a gente poder conversar e esclarecer as pessoas, as dúvidas aí. Nós vamos tirar esses mitos do pessoal. O pessoal acha que ir em psiquiatra é louco. Ai, eu sou louco. Não tem nada a ver isso. Hoje em dia o que mais tem de paciente, todo mundo que tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim, ansiedade, né? Que o principal tem que ir para melhorar os sintomas. Então eu queria saber isso. Quando que o paciente deve te procurar? Que sintomas que ele está sentindo? Falar um pouquinho sobre isso. Assim, tem dentro da psiquiatria, né, tudo tem graus, igual as outras doenças, tudo tem grau de severidade, né, tanto tão grave que é aquilo, né, do modo geral, que eu sempre falo assim, se a pessoa está ali caminhando para travar, né, assim, no sentido de não conseguir funcionar na vida, né, tá com um sofrimento muito grande, geralmente esse é um dos sintomas mais comuns, né, para praticamente todos os transtornos psiquiátricos, a questão da insônia, mas também às vezes parte de alimentação, descontrola, geralmente para menos, quando está muito grave, né, a pessoa vai perdendo peso, não consegue comer, não sente fome mais, né. E lógico que sim, transtornos leves, né, muitos colegas tratam de clínicos, outras especialidades, às vezes tratam os transtornos mais leves de ansiedade, uma depressão mais leve, né? Quando tem pensamento de suicídio, né, aí já é um caso que tem que pensar de psiquiatra mesmo, né, que já vai sendo uma coisa grave, tá? Então assim, mas o que eu gosto de sempre falar, o tratamento de psiquiatria para quem tem sofrimento, para quem está sentindo coisas, sentimentos, pensamentos ou comportamentos ruins, entendeu? Então é uma pessoa que está sofrendo. É simplesmente isso. Quem trata de sofrimento emocional, quem trata de pensamentos ruins dentro da medicina é o psiquiatra. O especialista é o psiquiatra. Eu sempre falo, quer dizer, eu trato enxaqueca em muitos pacientes, mas enxaqueca, o especialista é o neurologista. Eu sei tratar, eu acompanho a maioria dos pacientes que aparecem com enxaqueca para mim, mas o especialista é o neurologista. Psiquiatria é a mesma coisa, entendeu? Então, às vezes, tem colegas que vão tratar, o especialista é o psiquiatra. Tá? E não pensa nesses termos, gente. Às vezes as pessoas ficam, né, às vezes tem familiar, as coisas brigam, né? Não, você tem que tratar, você tá doido, eu não aguento você, tá? Não vão tratar, tá? Só vai tratar a pessoa que está sofrendo, a pessoa está tendo um sofrimento. Tá? Procurar uma ajuda, né? E aí entra a questão do preconceito que a pessoa às vezes tem de que ela não pode se tratar assim, que ela tem que resolver sozinha. Por quê? Porque existe uma divisão aí de que determinado tipo de sofrimento você tem que conseguir resolver sozinho. Então, se a tua coluna estiver doendo, você pode ir no médico. Se tiver com dor de barriga, você pode ir no médico. Mas se você estiver triste, angustiado, depressivo, cansado, que você não consegue fazer mais nada, não precisa. Pelo contrário, né? Eu falo, uma pessoa com esse tipo de... Porque a ansiedade, todo mundo tem um pouquinho. Agora, uma ansiedade, igual você falou, a pessoa não está conseguindo viver, não está conseguindo dormir, não está comendo, entendeu? Então, ela está prejudicando a sua vida. Tem gente que até chega a perder emprego e tudo mais porque não está conseguindo lidar. Sim. Isso não é desmérito. Tem que ter, igual você falou, a pessoa está com hérnia de disco, vai no ortopedista. Você está se sentindo mal, angustiado, não está querendo sair de casa, você tem que procurar ajuda porque tem uma infinidade de medicamentos que vai te ajudar. Sim, entendeu? E a coisa está avançando, né, cada vez mais. E isso é geral em todas as áreas da medicina, no sentido que, assim, quando você tem os primeiros tratamentos, às vezes tem muito efeito colateral, tem muita coisa. As drogas vão avançando, a medicação vai avançando, o entendimento da medicina vai avançando, as coisas vão se tornando mais leves, né? Eu acho que um exemplo grande talvez seja a quimioterapia de câncer, né? Entendeu? Você pegar 20, 30 anos atrás, nossa... Hoje tem gente que passa, entendeu? Tem efeito colateral, é uma coisa forte,
mais perto do que era, né? Não, antigamente o câncer era um diagnóstico de morte. Sim. Hoje em dia, né, você vê muitas pessoas sendo curadas. E eu falo que essa vida moderna que a gente tem, esses casos de problema mental, psicológico, está muito mais evidente hoje em dia. Você vê isso no teu consultório? Um aumento do número de casos? Temos. Está tendo muita procura, né? Pessoas mais jovens, adolescentes, não sei. Teve um aumento, né, de adolescentes, principalmente às vezes internações, né, por tentativa de suicídio, principalmente. Então tá tendo um aumento, sim, tá? Isso daí é geral. Tem diversos fatores, né? Mas eu falo assim que para mim o principal é que as pessoas não estão dormindo, tá? Tem muita coisa atrapalhando o sono, né? Então a questão de jogo, de celular, de luz, as pessoas estão dormindo pouco. E adolescente tem mais um porém ainda, que eles têm um atraso de sono. Normalmente tem necessidade de dormir mais tempo, né? É aumentado e atrasado. Então eles precisam dormir mais tempo e eles precisam dormir mais tarde. O sono deles já vem naturalmente mais tarde e eles teriam que acordar mais tarde. Então aí isso desencontra com o resto do mundo. Né, eles ficam desencontrados com o resto do mundo, então eles têm uma restrição de sono, e isso tem consequências na questão do emocional, de aprendizagem, né, e é uma coisa que vai ter que ser pensada em algum momento, mais de cuidados, né, que eu falo para as pessoas, né, de higiene do sono. A gente usa esse termo higiene do sono, que é limpar o sono. Então, e o que você dá de dicas? Que a pessoa pode, não durmo direito, o que eu posso fazer? Porque a pessoa fica lá no celular, né, até 2 da manhã, aí não tem o sono, mas porque você está sendo estimulado ali, né? Sim, então, a questão do estímulo, né? Eu falo assim, tem graus e graus de estímulo, tá, gente? Primeira coisa, tem que pensar em geral, noite é escura. Então, escureceu, você vai fugir de luz. Tudo que você for fazer, tente usar a menor quantidade de luz. Outra coisa que é interessante é que existe qualidade de luz. A luz branca, ela tem muita luz azul. Luz azul é pior para acordar a gente. Alguns celulares, eles têm modo noturno. Antes, o modo noturno, eles chamavam filtro de luz azul, que as telas ficam meio amarelada. E eu penso muito que assim a nossa luz piorou, né? Que a luz antiga era incandescente, era amarelada, geralmente era mais fraca, e aí vê essas luzes brancas, a gente tacou aquela luz forte, tudo, e isso piora o sono das pessoas, porque inibe um dos sinais para dormir. Só de você mudar a sua luz do quarto para uma amarelinha, às vezes um abajur, né? Uma coisa indireta já vai preparando, vamos dizer. Eu falo sempre pensar nesses termos, entendeu? Tente usar a menor quantidade de luz. Assim, que não vamos mexer em celular, que não vamos ver TV, eu não tenho muito essa esperança, né, gente? Mas o ideal é parar pelo menos 1 hora antes, não é? Se preparar para dormir. Mas desde a hora que escureceu, tente fazer no escuro. Tente usar a menor quantidade de luz e uma luz mais para o lado do amarelo. E que isso é meio raro ainda, né? Sim. Eu falo assim, por exemplo, lojas de material de construção, as coisas você acha luz amarela, essa luz mais amarelada, né? Mas, por exemplo, no supermercado é só luz branca. É só o branco frio, né, que eles falam. Então isso daí é importante. Então, e tem um grau também da questão do acordar. Por exemplo, o jogo celular, as coisas, ele acorda muito mais porque ele é ativo, você está raciocinando, você está pensando, você está tendo reflexo, do que você vê vídeo. Ver vídeo curto acorda mais do que vídeo longo, que é o mesmo assunto prolongado, um filme. Agora, por exemplo, você fica num TikTok, no Instagram, que é aquilo ali te estimula a tua mente que você vai ficar... Que aí você mudou o vídeo, mas eu vou ver esse daqui, não vou. Mudou de assunto, aí outro assunto, aí outro... Então isso deixa a cabeça mais acelerada, também dificulta muito para desligar, para dormir. O outro lado também ajuda a regular o sono, que é o sol. Ver sol de manhã. Assim que você acordar, você tem que ver meia hora, 40 minutos de sol. Abrir a janela, para o teu corpo entender. O ideal é, sei lá, tomar café da manhã na varanda. Entendeu? Deixar você ver luz solar forte. Para o teu corpo entender que está na hora de acordar, e aí você já tem outro ânimo. E a gente tem um relógio no organismo que inicia com o sol. E ele vai acumulando, ele inicia a produção de uma substância que vai acumulando no cérebro. E na hora que ela acumula muito, teu sono vem à noite.
Então nosso cérebro ele usa a luz e a escuridão para regular o horário de sono, de acordar. Então se você também acordar e ficar aí no escuro, ficar só em lugar fechado, só com luz artificial, você também perde essa regulação do sono. Noturna também. Você está perdendo um dos mecanismos de regulação do sono. Ele está dando umas dicas muito interessantes sobre insônia. Então ele já falou pra gente que tem que diminuir a quantidade de luz branca para uma luz mais amarelada, diminuir a quantidade de celular, pelo menos parar 1 hora antes. E agora ele vai falar um pouco mais sobre drogas, né? Eu brinco com a história das drogas, né? Que eu falo assim para os pacientes, você usa droga para acordar? A pessoa, não, doutor, não. Não, mas você tem lá na tua casa. Eles, não, doutor, não tem. Tem, você tem droga para acordar lá na tua casa. Um negócio que você toma e te acorda. Café. Então café é cafeína. Coca-Cola também. Então o uso de café e Coca-Cola, fim de tarde, noite, pode te atrasar o sono, ou pior ainda, fazer você dormir com má qualidade. E eu falo que o problema é quem dorme. Quem toma café e perde o sono, geralmente a pessoa já percebe, alguma hora a pessoa percebe e larga. O problema é quem toma café e dorme. Que aí no outro dia está cansado, não sabe o que aconteceu. Um sono agitado, que não descansou. Piora de qualidade de sono. Fica um sono que a pessoa descansa mal. Então tem que tomar até umas 5 da tarde, vamos dizer. 5 da tarde. Ideal. Eu tive uma paciente que ela tinha aumento de sono. Ela dormia 8 horas da noite, 8, 9 horas, acordava 7, 8 horas da manhã, depois dormia 1, 2 horas da tarde. Então você somava, ela dormia ali de 10 a 12 horas por dia. Ela tinha mais de 50 anos, estranho, né? Sim. E ela, não, eu durmo super bem e tal. É só o último mês que eu fiquei pior, que eu parei de dormir. Aí eu fiz as contas de quanto que ela dormia. Eu falei, não, você dorme muito. Por que você dorme muito? Aí fomos conversando, ela tomava tipo 1 litro de Coca Zero na janta. E aí... Por isso que ela tinha que dormir à tarde. Hoje ela dorme 8 horas. Ela não dormia, né? Ela dormia mais à noite e ainda tinha que dormir depois do almoço, porque o sono da noite dela foi prejudicado. A Luana até falou isso, ela veio aqui, ela falou de apneia do sono. Então ela falou, tem muito homem, principalmente de apneia, eles querem dormir aquele sono à tarde. Porque não estão dormindo bem. Não estão descansando. Estão com falta de ar. Então, nem sempre o sono geralmente é para criança, né? Você vê que a criança começa a crescer um pouquinho, eles já param de dormir. Então, quem é ativo, adulto, geralmente não é para dormir à tarde. Né? Então, se está dormindo é porque tem algum problema. Olha que interessante. Tá precisando dormir, assim, né? Tipo, se eu não aguento, se eu não dormir, tem que pensar. Porque a principal coisa de pensar quando você tem aumento de sono é que o teu sono está de má qualidade. O teu sono não está te descansando. Então quem dorme 10, 11, 12 horas por dia, está acontecendo alguma coisa errada. Tem causas hormonais, né, problema de hipotiroidismo, né, que é deficiência de hormônio de tireoide, dá excesso de sono. Tem outras coisas hormonais que podem causar deficiências vitamínicas e tal. Mas uma das coisas que pode acontecer é isso, dormir com luz. Em geral, também pode acontecer isso, você ter porque a luz, nosso cérebro percebe que tem luz. Então ele acha que está clareando, ele acha que está chegando a hora de você acordar. Então ele vai fazer você dormir mais leve, ficar com sono mais leve. Tá? Não, mas eu sinto mal no escuro. Sim, chama medo do escuro. É medo do escuro que você tem. Entendeu? O teu medo faz você sentir mal se você apaga a luz. Você vai lutar com isso e você vai ganhar. Só que não dá ser de uma vez, tá? Você reduz luz devagar. Vai reduzindo, tentando ficar mais no escuro, mais no escuro, mais no escuro, devagarzinho. Leva 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas vai nesse caminho que você consegue. E aí você se liberta de dormir com luz. E pelo amor de Deus, não deixa luzinha para criança. Não põe luzinha para criança, não ensina. Primeiro dia que o filho falar que está com medo do escuro, você dá fumo nele, fala, menino, não tem perigo nenhum no escuro, e apaga a luz. Não acende luz para criança. Você pode ele pro resto da vida. Você vai ensinar ele a ter medo do escuro, porque é assim que a gente aprende medo. Né? Ele vai ter essa dependência da luz que vai prejudicar o sono dele pro resto da vida. E às vezes. Medos, assim, em geral, você aprende quando alguém te protege. Você é criança, você sente um medo, uma coisa nova ali, te assustou e tal, e alguém te protege sem você estar em perigo. E aí ele fala, nossa, precisava ter o medo. Interessante. Um dia a gente estava com as minhas filhas na casa das priminhas lá e tal, e aí tem uma parte rasa da piscina e uma funda. E a pequenininha estava ali brincando, ela não sabe nadar, né? Ela
pra parte funda, né? Aí fomos, tiraram ela e tal, não sei o que, eu peguei ela no colo, falei, volta aqui, não, vamos brincar mais, já fui lá e botei ela no rasinho de novo. Pra ela não sentir esse medo, não ficar com porque ela assustou, porque ela deu uma afundada, e ela não sabe nadar, e se eu deixasse, pode ser que ela começasse a ter um receio de piscina, um medo de piscina, então eu falei, não, vamos voltar lá, vamos brincar e tal. Que interessante. Entendeu? Então medo tem. Os antigos tinham um negócio desse, quando o cara caía do cavalo e machucava muito, assim que ele aguentasse, ele tinha que andar a cavalo. Então, mas os antigos, eu sempre falo para meus pacientes, tinha muita coisa que eles faziam, não sabia por quê, assim, cientificamente, mas muita coisa certa. Você vê que eles faziam isso. O pessoal da roça são os que mais vivem melhor hoje em dia, porque eles comem comida mais natural, o ciclo circadiano amanheceu, eles estão acordados, escureceu, estão dormindo. Né? Hoje em dia a gente que é da cidade que está mudando tudo isso e a gente está tendo que voltar ao que eles faziam antigamente. Eu vejo, né, assim, até pessoalmente em viagens, vai para lugar de muito sol, tal, assim, né, meu sono muda. Bate lá 9 horas da noite, já tá vindo aquele sonão tal, e que você não aguenta. Às vezes a gente até acha que é piscina, que cansou, mas muitas vezes é o excesso de sol mesmo. Mas é o sol. Eu acho que é o sol mesmo, porque aí você acorda cedo, você vê um sol muito forte, você fica ali exposto o dia inteiro, você fica mais fisicamente ativo, que é uma outra coisa que regula sono, né? Atividade física, né? Porque o idoso às vezes fica quietinho no sofá o dia inteiro, não fica cansado, então eu falo, vai fazer uma caminhada, né? O sono já melhora, né? Eu vou chamar rapidinho um vídeo de 2 minutos sobre essas dicas do sono e a gente já volta. Eu já conversei com vocês muito sobre cansaço nas pernas, mas hoje eu vou conversar sobre um cansaço geral, uma indisposição. Passar o dia inteiro cansado, parece que não tem alegria de viver, até irritabilidade é um dos sintomas da insônia. A insônia hoje em dia é muito prevalente, a maioria, principalmente a população idosa, tem insônia. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns aspectos que só de mudar isso aí um pouquinho já vai melhorar a sua qualidade de vida. Então o que você tem que fazer? Mudar os seus hábitos. Começar a praticar uma atividade física, porque nisso você vai cansar e dormir melhor. Já viu alguma criança com insônia? Porque eles correm o dia inteiro, gastam muita energia e à noite eles vão ter mais facilidade para dormir. Então, atividade física, não consumir bebidas de cafeína ou energético depois das 6 da tarde. Depois das 6 da tarde, você vai começar a preparar o seu organismo para dormir. Então, você vai diminuir as luzes, usar uma luz mais amarelada, nada daquela luz amarela forte. 1 hora antes, parar de usar o celular 1 hora antes, pelo menos. Então, começa a ler um livro que eu tenho certeza que rapidinho a sua insônia vai passar. Então, são algumas dicas que você tem que colocar em prática diariamente, que dentro de 1 semana o seu cansaço, a sua indisposição já vai melhorar. Você gostou dessa dica? Passa então às vezes para sua avó, para uma pessoa que você sabe que não dorme bem. Comece a colocar em prática que eu te garanto que você vai ter uma boa melhora. Então, pessoal, se vocês colocarem essas dicas, todas essas dicas que o André falou muito mais minuciosamente e as dicas do vídeo em prática, eu tenho certeza que o seu sono vai melhorar, a qualidade de vida vai melhorar, porque você vai conseguir ser mais ativo durante o dia. E a gente tá conversando um pouco sobre vários assuntos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre ansiedade. Eu queria saber um pouco, André, sobre assim, hoje em dia todo mundo é considerado estressado. Então, qual a diferença entre o paciente se sentir estressado ou ele achar que realmente começa com uma ansiedade a ponto de ter que tratar? Então, essa diferenciação aí. Normalmente a gente pensa no grau que aquilo está incomodando, né? Eu sempre conto para as pessoas, tal, eu tenho uns amigos, um amigo muito ansioso, tal, assim, mas ele vivia bem, fazia as coisas dele, era feliz, tal. Eu brincava com ele, falava assim, o dia que você encheu o saco de ser ansioso assim, né? E o que é o ansioso? Uma pessoa que tem uma preocupação acima da média, uma preocupação, né? Antes de acontecer, se ele já tá, né? Então tem que fazer tudo rápido, tem que resolver tudo, dificuldade de esperar, acontece um problema pequeno, a pessoa fica remoendo, às vezes perde sono, né? Fica tenso em situações com muita frequência. Isso causa um sofrimento e às vezes causa até prejuízo, no sentido que a ansiedade, ansiedade, a gente fala ansiedade, mas na verdade assim, ansiedade, fobia e medo, né? Quando Freud escreveu lá em alemão, era uma palavra só. Era tudo Angst. Aí em português tem 3 palavras, a gente usa as 3, né?
Mas no fim das contas, a ansiedade é uma resposta de medo, uma resposta de você buscar proteção ou você entrar num estado de alerta, de perigo. E é interessante porque a ansiedade é feita para perigo físico. A ansiedade, por exemplo, não dormir é para não te matarem de surpresa dormindo. Não é para você resolver a prova que você tem amanhã, não é para você pagar a conta. Que você, não vai te ajudar em nada, na realidade. Não. É só mesmo. É onde que atrapalha, onde causa sofrimento e é onde a gente trata. É onde a gente consegue tratar. E hoje em dia, que medicamentos assim geralmente mais usa? Como que funciona? Mas geralmente, ainda a primeira linha ainda é o uso de antidepressivos, né? Tem alguns antidepressivos. A gente fala antidepressivo, né, para ansiedade, é que medicações são nomeadas pela primeira função delas. Então, foi estudada para determinada coisa, então ela é de determinada classe. É igual, por exemplo, a aspirina hoje é mais usado para que o pessoal fala afinar o sangue, né, prevenir um AVC, um infarto, do que para realmente anti-inflamatório, né? Sei lá quando que eu vi alguém tomar aspirina para febre, né? Sim. E antigamente era só o que tomava. Só tomava isso. Então, assim, as drogas são inventadas para uma coisa e às vezes vai para outra. E no caso desses antidepressivos mais modernos, que foi depois da fluoxetina, né? E a gente fala mais moderno, mas eu gosto sempre de falar que a gente está aí já com a fluoxetina de 88. Entendeu? Então, assim... Eu sou fã do sertralina. Nós estamos aí há 36 anos, 37 anos. 37 anos de fluoxetina. De moderno não tem nada, já tá ficando antiguinho. Mas assim, muito elas funcionam bem, falo, né? E ela é bem comprovada. Muito bem estudada. Muito provavelmente tem... Sem efeito colateral quase. Eles são modernos justamente pela questão do efeito colateral. O resultado para a depressão não foi diferente, não foi muito diferente dos antigos, não. Sim. Dos remédios antigos, mas a questão de efeito colateral melhorou muito. É verdade que os remédios antigos de depressão era difícil quem aguenta tomar. Entendi. É difícil quem tolera tomar eles. Então foi um avanço grande nesse sentido. Tem, lógico, medicações mais novas, mais modernas, com menos efeito colateral, né? Mas foi a partir daí, dessa família, que foi iniciado o tratamento farmacológico de ansiedade. Porque os antidepressivos antigos não funcionavam bem. Não tinham uma resposta boa para tratamento de ansiedade. E aí foi onde tratou essa ansiedade que eu estou falando de ser muito preocupado, a ansiedade generalizada. Né? E é interessante, em livro antigo de psiquiatria, eles falavam em personalidade ansiosa. Eles não falavam como um transtorno, eles falavam como um jeito de ser. E você vê e parece mesmo, né? Você vê lá desde a infância que a pessoa é mais preocupada com os outros, já era mais tensa, já era mais inquieto. Né? E aí o adulto com aquele tanto de problema, tudo, o negócio... Então você vê que realmente parece um jeito de ser. E além do tratamento medicamentoso, eu sempre falo para o paciente, o medicamento não é tudo. O que você orienta o paciente a iniciar? Uma atividade física, além do bom sono que você já falou? Exercício, né? Quantas vezes na semana, mais ou menos? Mínimo você vai fazer 3. Só que eu brinco que exercício tem dose. Exercício tem dose, igual remédio tem dose. Não adianta você fazer 10 minutinhos. Tem um pessoal aí que é viciado em exercício, que é um jeito de controlar a ansiedade, que eles usam para controlar a ansiedade. Só que às vezes é uma quantidade que muita gente não... Eu sempre tenho um rapaz que era até conhecido meu de infância, tudo, foi lá no consultório. Acaba exagerando, Adolfo. Falou assim, não, então, eu fico bom com exercício, só que eu tenho que nadar 2 horas ou correr 10 quilômetros todo dia. E não tinha jeito, ele tem filho, tem trabalho, aí tem época do trabalho dele que ele trabalha até muito tarde, e entendeu? Ele não tem condições, se amanhã ele ganhar na Mega Sena, e ele gostava de fazer isso, e ele faria. Só que fica inviável ficava inviável dentro da vida dele, ele resolveu ir tratar a ansiedade dele. Mas a grande maioria das pessoas não é assim, né? Fazendo uma dose pequena, 3 vezes na semana. Você tem uma resposta, você já tem melhora de ânimo, de cansaço. Né? Às vezes a pessoa, eu estou cansado, vou fazer exercício. Sim, seu cansaço diminui. Atividade física diminui cansaço, principalmente mental, de trabalho. Entendeu? Articular, né? Se você estiver cansado, sei lá, que você está cortando cana, aí tranquilo, né? Aí você não precisa fazer exercício. Mas se você estiver cansado por outro tipo de trabalho, não é habitual. Se você estiver cansado por outro tipo de trabalho, o exercício ajuda.
Ele controla, ele aumenta a tua resistência a estresse. Na verdade, quando acontece coisas que te incomodam, o exercício, ele tem essa capacidade. Quando você está estressado, você faz, você sente um alívio imediato, né? Que até é uma das poucas coisas a ser feita rápido, né? Porque de medicação é só ele fala, né, os tarja preta, né? Os tarja preta realmente tiram ansiedade, só que eles perdem efeito com o tempo, tem risco de dependência, né? Então, assim, exercício é as duas coisas que tem que fazer efeito rápido para ansiedade: atividade física e calmante tarja preta, né? Só que calmante tarja preta tem esses outros colaterais, e exercício tem uns colaterais bons, né? Assim, você melhora teu coração, você melhora tua capacidade pulmonar, você tem controle de insulina, né? De resistência à insulina, então você vai ter mais controle melhor para não virar diabético, controle de pressão alta. Então, o exercício tem vários outros benefícios, né, além da parte de saúde mental. Eu falo que as pessoas fazem por causa da saúde mental, tá? Quem faz exercício faz porque se sente bem, sente que a vida ficou melhor fazendo exercício. Os outros vêm de brinde. Até por estética eu tenho minhas dúvidas. Que até quem fala, não, eu faço porque eu manicado, ficar com o corpo lindo e tal, eu acho que a pessoa abandona. Porque se for só uma preocupação estética, se a pessoa não tem aquele gosto ali naquilo, a pessoa acaba parando. E eu falo, o exercício físico é o quê? É você forçar um pouquinho. No começo é mais difícil, você vai virar uma rotina. Depois, se você não fizer, parece que está se sentindo mal, né? Sim. Então, tudo que é rotina é assim. Então, assim, eu falo para os pacientes, força um pouquinho os primeiros 2 meses, depois você não para mais. Né? Às vezes até menos, né? Que eles falam o tal do 21 dias e tal. Eu acho que é até um pouquinho mais. Aí é você que explica melhor, mas eu acho que manter o hábito, aí depois você faz sem perceber. Vira costume, né? E você sente falta mesmo. Você sente falta quando você fica sem. Então, assim, é uma coisa que tem que fazer parte da vida. Eu falo, né? Às vezes o nosso corpo foi feito para funcionar se movimentando. Não é que exercício vai fazer ele funcionar, vai consertar ele. Não, o jeito certo é ele funcionar é que fazendo alguma atividade física, mexendo no corpo. Não é sedentário, não é sentado o dia inteiro. Que a gente usou nossa inteligência, né, para a gente buscar comodidades e a gente poder viver assim, né, a gente ter essa opção. Só que a gente tem toda essa possibilidade, a gente tem que usar nossa inteligência para consertar os problemas causados que também. A gente mesmo causou, né? Sim. Eu vou chamar rapidinho um vídeo que eu falo um pouquinho sobre ansiedade, que é o vídeo no Instagram, que o Paroli já explicou bastante pra gente, mas ele sintetiza tudo isso que a gente conversou, tá bom? Você sabia que a ansiedade é uma das principais doenças do século XXI? Então, pessoal, eu tô gravando esse vídeo porque todos os dias no meu consultório tem pessoas com sintoma de ansiedade e a maioria não tratada. O que é um sintoma de ansiedade? É uma angústia, um desespero, às vezes não dorme direito, não consegue se concentrar nas atividades diárias. Então o cérebro ele não está conseguindo absorver tudo isso que a gente está colocando dentro dele. Então eu falo para os pacientes, tem sim medicações, né, tem até os psiquiatras, tudo, que devem ser tratados em casos mais graves, mas o principal é a gente se blindar. Então parar de ver tanta notícia ruim, quem nem acha que foi atingida, muitas vezes à noite tá tendo um pesadelo com isso que viu durante o dia. O celular também tem lá gostei e não gostei. Tenta pôr tudo que é de desgraça, política, coisa ruim que te deixa pra baixo, você vai pôr não gostei, não gostei. Dali a pouco o seu feed ali só vai ser de coisas boas. A atividade física é essencial também, que tira bastante, gera dopamina, tira essa ansiedade. Então atividade física, parar de ver TV aberta e o celular escolher o que ver. Então, fazendo esses 3 métodos fáceis, tenho certeza que dentro de uns 20 dias você vai estar se sentindo muito melhor e você nem vai querer voltar a ver aquelas coisas que você via antes. Combinado? Vocês gostaram da dica? Então passa para os avós, para os amigos, para os primos, porque hoje em dia está todo mundo assim. Infelizmente é a doença do século. Então não deixem de transmitir para mais pessoas se sentirem melhor, tá bom? Estamos novamente com Saúde em Foco, hoje com o André Paroli, excelente psiquiatra, estamos tendo uma conversa muito legal. E eu queria saber, no dia a dia, no seu consultório, o que mais aparece de doença? Ele falou que ele até trata um pouco de enxaqueca, que o pessoal vem confundindo aí com a ansiedade. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Não, enxaqueca pura foi uma vez só. Que eu tratei uma enxaqueca de uma paciente. Né, pessoal? Aí veio a prima dela que tinha muita enxaqueca também, porque a enxaqueca dela melhorou, aí a prima dela foi lá só por causa de enxaqueca. Entendi. Geralmente a pessoa chega com depressão, ansiedade e tem enxaqueca junto. Você trata a pessoa como um todo, né? E remédios de enxaqueca, né, tem antidepressivos, né? E tem remédios de ansiedade que trata enxaqueca. Tem outros que não são muito da psiquiatria, que vai mais para epilepsia e tal, mas a maioria a gente acaba usando, sabe usar tal, né? Então eu sei mexer ali com eles, se eu vejo que é um diagnóstico de enxaqueca, claro, tal, beleza. Mas o principal é a ansiedade e depressão, né? Ansiedade é a questão que eu falei, né, de ficar muito preocupado, tal. Depressão é uma coisa de ficar para baixo, de humor ruim, né, de tristeza, de perder a graça nas coisas, perder na vida, sentir culpa, sentir falta de esperança, achar que tudo vai dar errado, né, que tudo vai ser ruim, que tudo foi ruim no passado, tudo está ruim no presente, tudo vai ser ruim no futuro, né? Isso daí é uma depressão, né? E então você vai tendo um cansaço, vai tendo um comprometimento da tua vida, você vai abandonando as coisas, né? E isso é as duas coisas mais comuns de consultório de psiquiatria. Entendeu? E assim, esse tipo de sintomas, tal, tem um fator hereditário que você percebe? Às vezes a pessoa que já tem alguém na família, você tem que ficar mais de olho, como que funciona? Tem graus de psiquiatria de hereditariedade, né? O transtorno psiquiátrico mais hereditário que tem, na verdade, é transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. É o com maior carga genética, né? Depois a esquizofrenia, depois a transtorno bipolar, depressão, por último, ansiedade. Ansiedade é muito aprendido. Ansiedade é muito aprendido. Por isso que eu gosto de falar aquela história que eu falei, né? De tipo, não ensina a criança a ter medo do escuro. Porque você ensina a ser preocupado, você ensina a ser tenso. Entendeu? Porque geralmente, como a ansiedade é um negócio que judia quem tem, né? A ansiedade, a pessoa sofre com aquilo, na hora que ela vê o filho ansioso, ela voa em cima para tentar fazer aquilo sumir rápido, e acaba, né? Tirar. Só que aí você está protegendo. Você está protegendo uma criança com medo. Então, uma mãe ansiosa às vezes vai gerar os filhos com ansiedade sem querer. Sem querer, por cuidado. Não é por maldade, não, é por cuidado. Sabe? E quando você é muito sossegado, tá, você, não, isso daí não é perigoso, não, larga a mão. Tá? O André pode falar isso porque ele é o sossego da pessoa, tá? As meninas estão maluquinhas lá, a Érica que eu digo, e ele, gente, tá tudo bem. Tá. Ansiedade, não estamos aqui, né? Por isso que você trata os ansiosos, eu já ia ficar ansiosa junto. E você falou uma coisa que é legal, o déficit de atenção, que hoje em dia está muito em foco. Tem até casos, né, de criança. Então, o que a pessoa sente, né, ou consegue perceber no dia dela, que ela consegue meio se diagnosticar e procurar uma ajuda? O que percebe no dia, as pessoas geralmente têm uma noção que é a questão de dificuldade de concentrar em tarefas monótonas, em tarefas que não geram muito interesse, né? Não é que a pessoa é incapaz de se prestar atenção em nada, não. A pessoa tem dificuldade maior do que os outros de concentrar em coisas que são entediantes, coisas que não interessam, tá? E então isso daí acaba atrapalhando somente parte escolar, parte de trabalho, causa um prejuízo de aprendizagem, causa um prejuízo de comportamento. Também existe uma questão, por exemplo, crianças não tratadas com TDAH têm maior chance de uso de droga, de álcool e droga. Porque, aquele moleque é terrível, entendeu? E aí você fica falando com uma criança que ela é terrível, ela vai andar com os terríveis. Não, ela vai andar com os terríveis. Aí vai juntar e vai começar a aprontar, Então existe esse fator também. Quem tem esse déficit de atenção, ele quer a serotonina rápida, né? Então, às vezes, a droga, o álcool, aquele rápido, né? Que vai, mesmo também. Depois ele se sinta mal. Busca por sensações. Então, acho que também tem essa parte, né? A pessoa tem que ser tudo rápido, né? Tudo chama atenção e acelerado e coisa.
Então isso acaba confrontando com muitas coisas que a gente tem que fazer na vida que são monótonas, que são repetitivas. Trabalhar no dia a dia, né? A maioria dos trabalhos, sim. Então, quando às vezes pai e mãe vê um filho com dificuldade escolar, muitas vezes não é ele que está não querendo estudar, às vezes tem algum problema que ele precisa de auxílio, né? Eu penso assim, né, de questão de criança em escola, em coisa e tal. Se não está ocorrendo a aprendizagem, precisa ser investigado, entendeu? Porque, ou pode ser, sei lá, tem um nível de inteligência menor. Tá bom, acontece. Mas precisa saber. Né? Mas tem crianças ansiosas, está deprimida, e vai gerar tem déficit de atenção. Vai piorar muito na adolescência. E você está tendo um prejuízo numa fase inicial da vida. Porque às vezes as pessoas às vezes não têm essa noção, mas o cérebro formou, acabou. É daquele jeito. Às vezes, isso é outra coisa de não tratar uma criança, né? Você pode mudar você vai mudar o desfecho final. O desfecho. Olha que interessante. Psicoterapia, tem uma coisa interessante de psicoterapia, assim, quanto mais novo, mais importante fazer psicoterapia. Porque remédio, geralmente você está tomando ele vai te segurar ali naquele momento. E o que é a psicoterapia? Para o pessoal de psicoterapia geralmente é tratamento feito principalmente psicólogos, né? Raramente psiquiatra, tem alguns outros que fazem, né? Mas no modo geral por psicólogos, que vai te ajudar a aprender a lidar com emoções, com pensamentos, com situações da sua vida. Tá? Então, geralmente eu falo psicoterapia é uma coisa muito voltada para a questão de habilidades. Assim, eu penso que você vai aprender a lidar diferente com algum pensamento, com alguma emoção, com alguma situação. Você tem que aprender a agir diferente. No fim das contas, assim, eu sou comportamental, eu acredito que você tem que aprender a agir diferente. Sim. Porque as pessoas às vezes ficam, eu vou controlar o que eu sinto. Não vai. Não vai porque sentir é automático, gente. Senão, sentir automático. Você vê um negócio engraçado lá, você sente vontade de rir. Você pode não rir, você pode controlar o riso, mas a vontade você sente. Entendeu? Isso. Você vê uma coisa triste, você sente vontade de chorar. Você pode engolir o choro, mas você sente. Então, o sentimento, ele é meio automático. O que a gente tem um pouco mais de controle é o que a gente faz. Entendeu? Faz ou deixa de fazer. É onde a gente pode agir, é onde que muda a nossa vida. Então, por exemplo, você inicia o tratamento, por exemplo, o transtorno, né, de déficit de atenção, você inicia o tratamento, mas aí você sempre mantém um acompanhamento com um psicólogo, como que funciona? Não. Às vezes não? Ou não. Déficit de atenção e hiperatividade é uma coisa que a questão de psicoterapia é menor. É menor. É menor. Mais entendeu? Então, mais o remédio mesmo, porque ele vai conseguir, a pessoa tem o foco. O que é, assim, fazendo um resumão do resumão, assim, o que pega muito psicoterapia, assim, tipo, não, tem que fazer terapia. Problemas em relacionamentos, pessoas têm muito problema em relacionamentos, trabalho, família, coisa, e você tem que pensar em terapia, entendeu? Porque não, isso daqui precisa de terapia. Porque ele tem problema com todo mundo, né? Às vezes ele acha que os outros têm problema, mas, né? É ele que tem o problema com todo mundo. Que fica repetindo, né? Você vê que aquilo está repetindo um padrão. E a pessoa sofre com isso, né? E às vezes a pessoa não entende o que está acontecendo ali, tá acontecendo. Às vezes eu falo para as pessoas, não é que está errado, é que está dando errado. Não está dando certo. Vamos mudar um pouquinho. Não é que você está errado, às vezes está certo, mas esse jeito não está dando certo, não está trazendo um resultado legal. Né? Muitas vezes não é tudo que a gente fala, ouve, fica quietinho, então a pessoa às vezes não tem essa maleabilidade, né? Não, que às vezes as pessoas ficam nessa, não, mas eu estou fazendo coisa errada, não, às vezes não está, mas está dando um resultado que você não está gostando. Né? E outra coisa é vícios em geral, né, comportamentos em geral, assim, que ruins, entendeu? E que aí também entra muito o papel da terapia, né? Pessoal, a conversa está incrível, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Para mais dúvidas, tudo, vou deixar aqui, o André atende no consultório do Dr. Paulo de Brito. A gente vai deixar o telefone aqui para quem se interessar. E assim, não deixem de tratar. Porque é um sofrimento muito grande, a pessoa que sente, né? E vai melhorar muito com remédio, com tratamento adequado. Então, o que ele falou, tem dor na perna, você procura um ortopedista. Tá com sintomas de ansiedade, se sentindo mal, não tá conseguindo dormir direito, vá procurar o psiquiatra que a tua vida vai mudar para melhor, não é verdade? Então, muito obrigada por ter vindo.
Foi uma excelente conversa, com certeza vou te chamar mais vezes. E me sinto lisonjeada de ter vindo, com a agenda cheia aí, achou um espacinho para nós. Obrigado, Isabel, pelo convite, foi um prazer estar aqui, né? É sempre bom poder sair um pouquinho aí do trabalho do dia a dia e levar informação para as pessoas por outro caminho. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita informação de qualidade, pode rever, vai ter esse vídeo no YouTube também. Não deixem de me seguir no Instagram e até o próximo Saúde em Foco, pessoal.